A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, um excelente dia, uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana. Eu quero já aqui abençoar o teu dia, a tua família, tá? Os teus projetos, os teus negócios, porque Deus nos proveu mais uma oportunidade, né? Você e eu temos que ser gratos por mais um dia e esta oportunidade que chegou até nós. É um dia ímpar, porque nós não vamos viver um dia como esse. É um dia de oportunidades. É um dia para chegarmos à adoração a Deus e propósitos, dizendo: Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado pelos meus negócios, obrigado pelo meu trabalho, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem me dado, por tudo que o Senhor tem permitido eu viver, e não ficar murmurando por aquilo que não chegou. Irmãos, nós ficamos trocando as coisas. Nós não podemos ficar murmurando por aquilo que não chegou, mas agradecer por aquilo que Deus já nos deu. Ah, pastor, mas é pouquinho. Às vezes foi como você orou, porque Deus não dá meia coisa para ninguém, irmãos, né? Às vezes nós pedimos em oração, aí Deus responde, mas como nós, como ser humano, nunca estamos satisfeitos, nós começamos a invalidar aquilo que temos. Tá? O importante é nós termos paz, saúde e a graça e a proteção do Senhor. Às vezes nós queremos impressionar, vivemos num mundo de pessoas que querem impressionar. O mundo fala isso, a internet fala isso, o rádio fala isso, a televisão fala isso, a sociedade fala isso. Irmãos, e nós, a Igreja de Cristo, nós com caráter cristão, nós não podemos viver para impressionar ninguém. O nosso testemunho tem que ser servir a Cristo. As palavras que saem da nossa boca têm que ter veracidade da palavra de Deus na nossa vida, de um bom testemunho, de uma boa reputação espiritual. E eu não falo do que as pessoas pensam de nós, eu falo de que nós estamos entregando a Deus, tá? Porque calúnia, Jesus foi caluniado, os profetas antigamente foi caluniado. Eu estou falando de a nossa vida, a nossa reputação com Deus, né? Porque quando o diabo vier querer nos sondar, querer apresentar alguma falta, ele não pode nos atacar, tá? Eu falo por pensamento, eu falo por visão, eu falo por ouvido, eu falo por palavras. Às vezes nós estamos falando do amor de Deus e daqui a pouco nós estamos falando do mal do irmão. Às vezes nós estamos falando de bênção de Deus e daqui a pouco nós estamos querendo que o outro sofra. Às vezes nós estamos falando propósitos grandiosos para impressionar, mas nós não vivemos nada daquilo, né? Eu não estou tirando a leitura bíblica de ninguém, tá? Se você puder ler a Bíblia inteira, leia quantas vezes necessário. Mas eu estou dizendo para você, ler tão somente não vale. É mais fácil você aplicar um versículo por dia na tua vida até que Deus te dê a revelação e viver aquele versículo do que conhecer e não praticar. Tiago 1:22. Que nós não venhamos ser tão somente ouvintes e sim praticantes da palavra do Senhor. Nós temos que ser praticantes, tá? Não esperar que o outro pratique. Nós temos que ser praticantes. Ah, pastor, mas a situação na minha casa não muda. Às vezes é eu e você que temos que mudar. Na maioria das vezes. No meu trabalho eu sou perseguido. Mas o que nós estamos fazendo? Porque uma hora tem que parar essa perseguição. Deus justifica? Ou nós estamos dando vazão? Ou nós ouvimos e repassamos? Ou nós estamos em roda de contenda, de fofoca? Cuidado. Ah, minha vizinha não gosta de mim, ora por ela. Meu vizinho não gosta de mim, ora por ele. Sabe por quê? Nós estamos vivendo algo estereótipo. Por dentro, podre. Aí por fora tem uma casca. Porque o arrependimento, a mudança de Deus não é de fora para dentro, irmão. Eu sempre digo, eu posso estar de terno, de sapato, de gravata, isso não me torna um homem de Deus, muito menos um pastor. Porque primeiro é chamado. Segundo, se eu estiver precisando de algum retoque espiritual, é Deus que me dá. Porque pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Tem gente que diz que não é importante. Mas você quer ver
o que está acontecendo, olha para a vida daquela pessoa. Se realmente ela vive o que ela prega, se realmente ela está enquadrada na palavra do Senhor. Eu não posso julgar, mas eu tenho condição de falar alguma coisa depois que a palavra julga. Tá? Não prospera fora dos caminhos do Senhor. Eu estou falando em todas as áreas. Estou falando em comunhão, estou falando em perdão, estou falando em amor, estou falando em dívidas pagas. Tá? Ah, pastor, não tem condição. Eu também já passei muito apertado, irmãos. Mas vai lá, negocia, renegocia, se for o caso, paga um pouquinho por mês. Tá? Eu estou pagando dívida hoje, que quando eu fiquei desempregado, eu tive que parar de pagar. Eu fui lá e renegociei. Teve juros? Teve, mas eu não posso deixar. Porque como que eu vou falar de Jesus? Como que eu vou falar de prosperidade se eu sou um mau pagador? Como que eu vou falar de prosperidade para a pessoa ser fiel com o Senhor se eu sou um infiel? Eu estou falando em todas as áreas. Às vezes nós estamos falando assim: misericórdia para mim e justiça para o outro. E Deus, irmãos, ele não opera a sua justiça na ira do homem. Não opera, tá? Deus não tem que mostrar que você é a pessoa. Não. Deus se mostra na nossa vida. Se eu prego amor e estou vivendo ira, fora dos preceitos bíblicos. Se eu prego perdão e não perdoo, fora dos preceitos bíblicos. Se eu prego caminho de santidade e estou vivendo vida de perdição, fora dos preceitos bíblicos. Quer ver como frutifica a árvore? Não pelas folhas, mas se os frutos dela permanecem. Porque a palavra diz que pelo fruto os conhecereis. Árvore doente, ninguém quer comer fruto. Eu lembro que nós tínhamos uma árvore perto de casa, né, uma mangueira, e toda época de manga nós íamos lá. Só que ninguém conseguia comer ela. O dono daquela mangueira teve que cortar. Era uma manga manteiga, mas a hora que ela criava o fruto, que ficava a ponto de comer, era podre por dentro. Por fora a casca ficava bonita, a árvore folha verdinha, mas alguma coisa dentro dela, na raiz dela, estava, né? Então, nós não podemos ser doentes, irmãos, e queremos pegar, eu prego amor, né? A pessoa vira as costas, é paulada. Eu perdoo. Alguém fala alguma coisa que você não gosta, que eu não gosto, nós já queremos ir para cima. Tá? Nós não podemos pregar saúde se nós estamos doentes. Eu não estou falando de profetizar saúde. Não entenda, e me entenda, não entenda ao contrário. Eu estou falando de transferir palavras para pessoas. Tá? Se toda liderança, tá? Vai passar para a igreja tudo aquilo que ela está vivendo. Ó, imposição de mão. O que o líder está vivendo, você vive também. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Então, não julgue, mas a palavra tem poder de julgar. Tá? Cuidado onde você coloca os seus pés, para quem você empresta o teu ouvido. Às vezes a pessoa fala com todo mundo, aí não pede conselho para quem é cristão, não ora a Deus, não busca com o líder espiritual, seja ele pastor, pastora, presbítero, e aí está sofrendo. Eu quero que você entenda nessa manhã, irmãos, que Deus tem propósito, tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar, enaltecer o teu santo nome, Senhor. Pai, sem ti não somos nada, sem ti nós nada podemos, Pai. Que nós possamos ser curados para curar pessoas. Às vezes as pessoas estão pregando que não precisa de reputação. Senhor, nós não precisamos impressionar os homens, mas o testemunho tem que estar na nossa vida. A acusação não pode ter veracidade contra nós. A acusação não pode, Senhor Jesus, ter liberdade, senão o diabo vai ter, meu Pai, a promissória para nos acusar, para nos cobrar. E aí nós vamos, Pai, ter que pagar. Ou nós entendemos isso e nos acertamos, ou vai ser cobrado, Senhor Jesus. Como aquela palavra da viúva e os seus 2 filhos que o credor queria levar. Enquanto a dívida não foi paga, ele tinha autoridade para levar, Senhor. É a mesma coisa espiritualmente o diabo na nossa vida. Enquanto ele tiver uma legalidade atuante em nós, ele pode, meu Pai, nos atacar.
mas que nós não venhamos deixar. Senhor, se tem alguma coisa para confessarmos, que seja hoje. Se tem alguma coisa para nos arrependermos, que seja hoje. Se nós tivermos que falar alguma coisa, que seja hoje, Senhor. Nós deixamos o conserto, as melhores palavras, as palavras mais bonitas para o velório, para aquele ou para aquela que não pode mais responder. Nós deixamos, não era tanto assim, se não era uma coisa, Pai. Para nós não ficarmos sem aliança, porque nós deixamos, rompemos, Pai. Se era uma coisa tão pequena, por que nos afastou, Senhor? Pai, eu quero nesta manhã que o Senhor alcance de perto, de longe, diante da Tua presença, Senhor, e que nesta manhã, dia 2 de junho de 2025, nós possamos ser alcançados pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu querer e pela Tua bondade, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, a missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Daqui a pouco eu já cumprimento você que já está conosco, tá bom? Se você está aí e não clicou, não mandou mensagem, não mandou bom dia, não mandou a paz do Senhor, eu te convido para participar conosco. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvor da harpa cristã 111. Que mudança. Já conhece. Glória a Deus. Pode puxar. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito seu bem o concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, oh, guardado meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. 141. Já pode tirar. Onde guiai-me, meu Senhor,
seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em todo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer. Gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu. Lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. A paz do Senhor Jesus mais uma vez. Você que chegou agora, sim. Você que chegou agora, você que está entrando aí. Glórias a Deus. Vou cumprimentar você. Nossa irmã Diaconisa Elísia. Nossa irmã Zoraide. Nossa irmã Suelen, né? Nossa irmã Evanir. Nossa irmã Renata Teixeira. Nossa irmã missionária Célia. Se eu não falei teu nome aí, você manda uma mensagem para subir aqui na barra de comentário que eu falo teu nome, tá bom? Em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos para a palavra que nos é proposta nesta manhã. Livro dos Atos, né? Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 12. Nossa irmã Vera Vieira, seja bem-vinda em nome de Jesus. Né? Eu ainda estou vivendo o sobrenatural do culto de ontem, né? Deus é bom.
Deus é fiel, Deus manifesta o teu poder. Você que está nos assistindo aí, né? E não apareceu para mim aqui, eu não falei o teu nome, manda uma mensagem, manda um bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu falo o teu nome aqui. Para mim é uma alegria que você esteja participante conosco, né? Nosso irmão Diácono Manuel, da Sociedade Garça, né? Estivemos aí dia 23 lá junto com os irmãos, ministrei a palavra lá. Pastor lá é meu amigo, pastor Fábio, né? Nossos amados irmãos, que tanto nos acolheram quando nós chegamos lá, né? Antes de ser só o Senhor é Deus, já nos recebia com muito amor e carinho lá. Igual eu estava dizendo, estou muito feliz com Deus, porque Deus ele tem se revelado no meio do teu povo, né? O culto acabou ontem, era 9h15 mais ou menos, mas Deus continua nos ministrando, irmãos. Isso é maravilha de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, nós vamos meditar hoje. Vamos lá. Herodes manda matar Tiago e Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes, né? Por aquele mesmo tempo, minha cunhada chegou aí, Valquíria Lopes, tá? Essa cunhada aí que eu mais amo. Você sabe, viu, cunhada? É a cunhada que eu mais amo, é você, tá bom? Em nome de Jesus, eu falo mesmo publicamente. Vamos lá. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 paternos e soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às suas costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram pela primeira e segunda guarda, e chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Louvado seja Deus, né? Nossa irmã missionária Maria Cristina, nossa irmã Sueli Bernardo, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, tá? A Bíblia diz que Herodes,
ele tem uma ideia de parar a igreja. Ele pega Tiago, mata Tiago à espada e prende também Pedro, porque isso estava agradando os judeus. E a Bíblia diz que ele dá uma ordem, né? 4 quaternos, 16 guardas, ia ter turnos para guardar Pedro. Pedro não era periculoso, mas a fama daquilo que Deus, Jesus estava fazendo, tinha corrido, irmãos, né? E a igreja, ela estava em contínua oração e crescimento. A Bíblia diz que Pedro está sendo guardado. Mas alguma coisa me chama a atenção, é que Pedro está sem a sua sandália, Pedro está sem a tua capa, Pedro está dormindo. Sabe por quê? Não dependia de Pedro. Pedro não tinha força em si mesmo para ser liberto da prisão. Mas duas coisas me chamam a atenção. Mesmo no momento da dificuldade de Pedro, Pedro estava encontrando-se em paz. Pastor, como assim? Irmão, só dorme quem tem paz. Pedro não estava dormindo de desgosto, Pedro não estava com insônia, Pedro não estava à base de calmante, Pedro não estava trocando a noite pelo dia, porque ele estava descansando no Senhor. O primeiro ponto é, você e eu, no meio da dificuldade, nós descansamos no Senhor, ou nós estamos querendo agir por nós mesmos? Ou nós queremos colocar a nossa mão onde Deus não mandou? Irmãos, nós estamos muito profetizando e querendo viver milagre. Mas milagre só acontece quando a terra não pode mais resolver. Quando eu e você não podemos mais fazer nada. Aí acontece o milagre, porque o Deus do impossível entra com providência. A Bíblia diz que ele estava esperando, né, passar e apresentar Pedro depois da Páscoa. Ia matar Pedro. Pedro sabia que ele ia morrer. Mas agora tem um ato de fé e comunhão. Se a oração de um justo, a Bíblia diz, ela pode ir muito em seus efeitos, quanto mais a igreja unida orando no propósito. Não pode ser propósito dividido. Tem que ser união e comunhão e respaldo. Tem que ser propósito. Tem que ser crescimento. Tem que ser comunhão para que nós venhamos alinhar e o barco ele venha para a mesma direção. Quando um rema para um lado, outro rema para o outro, o barco fica rodando. Mas quando todo mundo está na mesma direção, remando para o mesmo lugar, o barco se alinha. A igreja entendeu que eles não tinham uma chave mestra para abrir a cadeia. Eles não tinham favor imperial, não tinham favores com Herodes para soltar Pedro. Eles não tinham um bom advogado na terra. Mas eles tinham o poder da oração. E oração com propósito tem resposta. Eu quero pregar hoje um pouco sobre oração. Você tem tido propósito na oração? Pastor, mas quando eu vou orar me some palavra. Lógico, é uma luta, irmãos. Oração é guerra. Falou que vai orar, já está em guerra. Pastor, me dá um sono, me dá uma preguiça. Eu sei como que é. Mas nós não podemos nos afastar da oração. Se deixar eu com o celular na mão, eu fico umas 4 horas, só passando o dedinho para cima. Mas vai orar para você ver que luta que é. Ah, pastor, eu amo orar. Ama nada, irmão. Ora por necessidade. Ninguém ama orar. Ora por necessidade, ora por intimidade. Nós trocamos as coisas. Mas a oração, ela tem que estar pautada na nossa vida. Tem pessoas que falam, não, eu oro 8 horas. Não, irmãos, né? Cada um tem o seu limite aí. O negócio não é o tanto que ora, mas é o propósito que tem sido apresentado. O propósito tem que ser fiel. Né? Tem pessoas que dizem para mim, quanto tempo você ora? Eu falei, depende. Depende do que é aquilo que Deus quer falar. Às vezes eu vou orar 15 minutos, consigo orar 1 hora. Às vezes vou orar 1 hora, oro 20 minutos, porque o propósito é de Deus. Eu falo, Senhor, eu quero sair quando o Senhor me ouvir, quando o propósito estiver feito. Às vezes vou orar 1 hora, consigo orar 2, 3... às vezes 5, depende. Não é o tanto de tempo, mas o propósito na oração. A igreja estava contínua em oração por Pedro a Deus. Não é para vão ter que ver. Deus vai ter que mostrar.
Deus vai mostrar. Não, irmãos. É para Deus entrar com propósito. Ora para salvar famílias. Ora para salvar vidas. Ora para Deus usar o ministério. Ora para Deus fazer coisas grandiosas. Dar condição de nós ganharmos mais alma. Tem pessoas morrendo porque nós não estamos orando. Ah, pastor, mas fulano não quer. Quando não quer, confessa com a própria boca que não quer, aí é ele, é ela e Deus. Mas nós temos que pedir a misericórdia do Senhor. Enquanto há fôlego de vida e esperança, Pedro já estava com a sentença de morte decretada. Herodes já dizia que ia matar Pedro. Ei, mas a oração, ela pode ir muito em seus efeitos. Vamos lá. Quando eles estão dormindo, o anjo entra na cadeia. Quando o anjo entra, já logo resplandece luz. Sabe por quê? A luz resplandece nas trevas e as trevas não permanecem. O anjo já chega resplandecendo luz. Aquilo que estava em volta de Pedro como treva, agora não tem mais poder. A Bíblia diz que o anjo toca ele do lado e já vai falando com ele, as cadeias caem das mãos de Pedro. Tudo aquilo que estava aprisionando Pedro, agora não aprisiona mais. E o anjo já vai dando ordem para ele, né? Cingir, colocar sua sandália, revestir da tua capa e seguir. Sabe por quê? Quem Deus dá direcionamento é só seguir. Pastor, mas é impossível. O impossível não está na minha mão, não está na tua mão, está na mão de Deus. Se Deus falou que vai fazer, querido, se Deus falou que vai fazer, minha irmã, é só confiar. Confiança tem a ver com fé. Confiança também é dom. Persistência também é dom. Porque elas estão entrelaçadas com a fé. Eu não vejo para crer, mas creio para ver. Então o impossível, ele só é gerado por fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. E a Bíblia diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem que ter ação para que gere reação. O anjo falou e Pedro seguiu, mesmo pensando com ele que era uma visão, ele ia fazendo tudo que o anjo lhe falava. O problema nosso é que nós queremos viver o sobrenatural sem obediência. O problema nosso é que nós não queremos obedecer. Ah, Deus é meu último recurso. Deus tem que ser sempre o nosso primeiro recurso, não o último. Porque como primeiro, como premissa da nossa vida, ele nos dá o respaldo, nos dá o direcionamento. E não vem falar, pastor, eu fui pego de surpresa. A Bíblia diz que Deus não permite nada sem antes avisar o teu povo. Eu sei quando eu vou passar por luta, Deus já logo fala para mim. E não é diferente, eu não sou melhor do que você em nada. Ele fala com você também, às vezes nós que não queremos ouvir. Se eu estou indo para um lado, mesmo achando que é certo, mas é um lado que Deus não quer, Deus fala para mim, ó, não é por aí. Você está indo para um lado que eu não falei para você fazer. Aí eu tenho que retornar, pedir perdão para ser alinhado de novo. Então não é mais só, nunca foi só fé, tem que ser obediência. Ah, eu tenho fé, irmãos, eu conheço pessoas que orou, Deus responde. Eu fico muito feliz com isso. Orou, Deus já responde, é rápido, né? É Sedex, mandou, chegou, é tal. Mas, em alguns pontos, alguns quesitos não obedece. Está cheio de rancor, mágoa, ira, cólera. E aí não vive o sobrenatural na totalidade que Deus tem. Fica vivendo picos espirituais. Uma hora está firme, uma hora não está, uma hora quer, uma hora não quer. Sempre é problema do terceiro, né? A terceira pessoa, é problema de fulano, é problema de ciclano, é problema de beltrano, é problema de Deus, é problema do pastor. Nunca é problema dela. Se você muda de lugares e o problema persiste, o problema está aqui, ó, em nós. Tá? É em nós. Ah, mudei. Continua. O problema é aqui, ó. Ah, fui. O problema é aqui, ó. Ah, falei. O problema é aqui. Mas quando nós nos endireitarmos e renunciarmos tudo isso, o problema acaba. Nós vamos ser elevados em situações. Vamos lá. Herodes
com a sentença de morte, mas Jesus com a sentença de vida para Pedro. A Bíblia diz que ele já está calçado e saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Tem porta que vai abrir por si só. Nós não precisamos ficar empurrando ela não, irmão. Tá? Nós não precisamos ficar forçando a barra, não. Obedeceu, a porta abre por si só. É vontade de Deus, vai acontecer. Mas ninguém faz a obra sozinho. Pedro não estava orando por ele mesmo, mas a igreja estava orando por ele. A igreja estava fazendo contínuas oração por ele a Deus. Por isso que sempre eu peço para você que nos ouve, para a igreja, fazer oração para a minha vida, pela vida da minha esposa, pela minha família, porque sozinho ninguém faz nada. Aí eu não posso bater no peito e falar, se não fosse eu. Mentira! Se não fosse Deus, se não fosse a comunhão, se não fosse o amor que você tem por nós, irmãos, não adiantaria, tá? Ninguém faz a obra sozinho, tá? Mas tome cuidado, que se rejeitar, se fizer conforme a tua vontade e não a vontade de Deus, Deus nos substitui. Pastor, não pode? Pode. Deus substituiu Saul, Deus substituiu Eli, Ofni e Finéias, Deus substituiu tanta gente. E você acha que não vai substituir nós, irmão? Se nós não quisermos viver o que Deus tem, ele nos substitui. A obra é dele. O povo é dele, o querer é dele. Pedro está dormindo, mas o anjo vai acordar e resplandece. Ele está dizendo, Pedro, não é o fim aqui não. E a igreja está orando e Deus tem propósito contigo, Pedrão. Às vezes você parou e está dizendo, é o meu fim, vou morrer. Eu quero dizer para você que nós estamos orando pela tua vida, apresentando você, e Deus tem propósito com você, Deus tem propósito com a tua família, Deus tem propósito com o teu ministério. E Pedro não desejou a morte de Herodes, não. Vamos lá. Versículo 11. E Pedro, tornando a si, disse, agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Ó quem tirou Pedro da mão de Herodes, Deus. Ó quem direcionou, Deus. E de tudo que o povo esperava. Por isso que nunca diga que a voz do povo é a voz de Deus. Não, o povo queria que Pedro morresse. A voz de Deus é a voz de Deus e a voz do povo é a voz do povo. Tá? Para que esse negócio, a maioria nem sempre está certa. Pastor, o que acontece? Pecado é pecado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Certo é o certo, mesmo do que ninguém esteja fazendo. Errado é errado, certo é o certo. Não tenha o culpado por inocente, nem o inocente por culpado, irmãos. Então, todos sabemos. Ah, mas é só um pouquinho. Cuidado com esse negócio de só um pouquinho. Fulano não gosta de mim, então nós vamos pagar pela mesma moeda, eu também não vou gostar dela? Não. Diferença, não indiferença. Fulano não gosta de mim, mas eu peço para Deus ter misericórdia, para Deus alcançar ela, abrandar o coração. Se eu fiz alguma coisa, eu tenho que ir lá e pedir perdão. Mas se eu não fiz, Deus alcança. Me vê, eu estou cumprimentando, tá? Porque não pode transferir para mim o caráter da outra pessoa. Tá? Não pode transferir para você o caráter da outra pessoa. Eu julguei muitas pessoas outrora por ouvir as pessoas falarem dela. O inimigo do meu amigo não é meu inimigo. Ah, pastor, mas teu amigo, eu não sei o que aconteceu. Tem os dois lados da história e tem a verdade. Tá? Então tome muito cuidado. Às vezes nós estamos se tornando inimigos de pessoas sem saber o outro lado. Ah, fulano não presta. Na boca de muita gente eu também não presto. Na boca de muita gente você também não presta. Na boca de Herodes, Pedro não prestava, estava matando Pedro, querendo matar Pedro. Tiago já tinha morrido por espada. Então tome cuidado, irmãos. O nosso papel é fazer a diferença, não a indiferença. Tá? E nem querer que pessoas fiquem do teu lado por aquilo que você possa oferecer, porque nem sempre você vai poder oferecer. Os verdadeiros irmãos, mesmo que ele não esteja todo dia com você, tem comunhão contigo. E às vezes você fala, pastor, mas Deus levou. Não, Deus não levou, Deus limpou a eira.
Deus não permitiu, porque o propósito é grande, o propósito é grandioso. Comunhão não se mede por estado. Comunhão não se mede por cidade. Comunhão não se mede por tempo que anda junto. Comunhão é comunhão, independe. Se eu tenho comunhão com meu irmão, ele pode estar lá do outro lado, no Japão. É a mesma comunhão. Pedro está dizendo, ó, o mesmo judeus que estão aqui vendo todas as promessas, estão querendo que Pedro morre. Está agradando os judeus. E não é o povo de Deus, não é a nação eleita, não é a nação escolhida, mas estão com os olhos e ouvidos tapados. Com medo de Herodes, eles estão aceitando tudo. Mas a igreja está em contínua oração por ele e a Deus. Você está em contínua oração por essa vida? Você está em contínua oração por esta família? Deus abençoe a nossa irmã Ana Fernandes, seja bem-vinda em nome de Jesus. E Pedro, ó, chega lá e está perseverando em bater. Ó, Rode escuta a voz de Pedro, se alegra, entra numa alegria constante e não abre, vai chamar. O pessoal está falando, está delirando. Impossível, como que Pedro saiu da oração, ou da prisão? Eles não entenderam que a oração já tinha sido alcançada? Eles não entenderam que a oração já tinha muito feito os seus efeitos, porque Deus respondeu? Havia propósito na oração. Então, todas as vezes que nós entramos com propósito, não querendo o mal dos outros, não querendo que Deus prove que Ele é Deus na tua vida, porque isso, irmão, acontece com testemunho. Não querendo que Deus mostre, que Deus humilhe ninguém para você ser exaltado, para mim ser exaltado. Não, que negócio é esse? Aí canta, quem te viu passar na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, né? Vai estar entre a plateia e você no palco. E agora é nós que temos que dar show? A glória e a honra é para nós agora? Não, quando vê eu e você na bênção vai se converter, vai querer o mesmo Deus, tá? Eu não sei com que intuito isso aí foi lançado, mas não pega eu não, hein? Não pega eu não, tem que estar na plateia e eu no palco? E por que eu não estou na plateia junto, aplaudindo, nós tudo junto no palco, fazendo o que Deus quer? Você está vendo o tamanho da indiferença? Então tome cuidado, por às vezes até o que você está ouvindo aí, porque eleva o egocentrismo entra, e nós estamos achando, é isso que Deus vai fazer. Irmãos, se tem que honrar, Deus honra igual honrou, né, Mardoqueu. Se tem que honrar, Deus honra igual honrou Davi. Se tem que honrar, Deus honra igual honrou Samuel. Se tem que honrar, Deus honra igual honrou Moisés. Se tem que honrar, Deus honra igual honrou Josué, Noé e tantos outros. Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Nós estamos equivocados, igual honrou Pedro aqui. Pedro não estava em nenhum palco, ele estava encarcerado. Pedro não estava em nenhum lugar que as pessoas quisessem estar com Pedro. Mas tinha duas coisas: um propósito e joelhos dobrados. Tinha duas coisas: um propósito e joelho dobrado. Quer que essas cadeias caem? Ore. Entre em comunhão. Ame. Abrace a causa dos outros. Ah, pastor, não é problema meu. Só não é problema nosso quando Deus fala, não entra nisso aí não, que é tratamento meu. Só não é problema nosso quando nós estamos pregando e a pessoa, ensinando a pessoa, mostrando o caminho para a pessoa e ela quer ir para o lado do pecado. Deixa eu que eu sei o que eu estou fazendo. Aí é ela e Deus, deixa que Deus mostra. Mas enquanto isso, meu irmão, enquanto isso, minha irmã, oração, joelho dobrado. Eu sou fruto de muita oração. Você é fruto de muita oração. Ah, pastor, fulano não tem jeito. Que evangelho é esse que nós pregamos? Tem jeito para nós e não tem jeito para fulano? Que evangelho é esse que a situação do outro é pior que a minha? Que evangelho é esse que pode para ele e não pode para mim? Ô, irmão, que negócio é esse? O mesmo Jesus morreu. O mesmo sangue foi vertido. O mesmo Deus nos amou. O mesmo Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos lá? Abriram a porta, ficaram extasiados. E aí Pedro contou o milagre, saiu. Aí se nós formos ver lá no versículo 21, no mesmo capítulo 12, Herodes não quis dar glória a Deus, quis roubar a glória de Deus, morreu e foi comido de bicho. A honra e a glória permanecem no Senhor. Pastor,
Eu não posso, pode. Nosso irmão Alisson, Deus abençoe, querido. Tá? Melhoras para você aí. A Juliana falou que você não estava muito bem de saúde ontem, né? Melhoras para você aí, tá? Nós temos que nos unir no mesmo propósito de evangelho, tá? Nós não estamos abrindo porta para os pecados, não, irmão. Mas nós temos que abraçar o pecador. Nós vamos continuar resistindo ao pecado, mas abraçar o pecador, tá? Pastor, o que eu faço? Ore. Vai pedindo para Deus ter misericórdia. Se Deus não deu estratégia de guerra ainda para você entrar nessa causa, vai pedindo para Deus ter misericórdia. Para Deus entrar com providência. Pedrão livre da prisão, sem nenhuma marca, sem nenhuma corrente, sem nenhuma cadeia, sem nenhuma situação. E tem outra coisa que eu quero aqui dizer. Chegou na rua, no propósito, o anjo já se apartou de Pedro. Tem coisa que é nós que vamos. Tem coisas que Deus vai direcionar e vai enviar o anjo. Tem coisa que é nós que vamos. Ó. Tem lá, Deus fala, agora daqui é você. Tem posições que é nossa. E nós queremos que Deus faça para nós. Né? Tem coisas que Deus vai fazer, vai enviar o anjo, vai entrar com providência, vai abrir a porta, mas tem coisas que é nós que temos que as nossas pernas alcançar. Tá? Não fique com medo. Se Deus falou que deu, está dado. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus falou que vai chegar, já está chegando. Se Deus falou que é teu, já está nas tuas mãos. E por que você está com medo? Porque muitas das vezes nós sentimos medo. Porque muitas das vezes nós queremos desistir no meio do caminho. E eu quero dizer algo para nós. Desistir não é a solução, não é o caminho. A desistência não é para nós, a desistência é para o diabo. Porque a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se nós se sujeitarmos a Deus, o que é sujeição? Obediência a Deus. Resistir ao diabo, quando ele vier nos tentar com coisas, com palavras, querendo colocar coisas nos nossos olhos, nós resistir. Não, eu não quero. Eu sei que é pecado, eu sei que não agrada a Deus. Ele vai fugir, ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai fugir, irmãos. Pedro estava descansando em Deus. Pastor, eu não sou Pedro. Lógico que não. Você é você mesmo. Você tem teu nome. Eu sou o Eduardo, eu não sou Pedro. Mas eu tenho que descansar e confiar no Senhor. Os homens que confiaram, homens e mulheres, biblicamente falando, que confiaram em Deus, viveram coisas que o homem natural nunca vai viver. Porque nós vivemos um âmbito espiritual. Pastor, eu sou alienígena? Não. Só que nós não vivemos o ciclo do mundo, nós não esperamos acontecer no mundo para agir, para tomar posição. Mas nós tomamos posição por fé e não por vista. Por causa de uma oração, de um propósito, Pedro foi livre. Ah, pastor, meu filho não muda, você está com propósito na oração? Pastor, meu esposo não muda, você está com propósito na oração? Pastor, minha esposa não muda, você está com propósito na oração? Pastor, o trabalho não muda, você está com propósito em oração ou está murmurando? Ah, é assim mesmo, hein? Não. Tem pessoas que me procuram e dizem assim, pastor, que bom conversar com o senhor. Eu falei, por quê? Porque o senhor não tem palavra negativa, irmão. Não podemos ter palavra negativa. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O negativismo não pode estar em nós. Por isso que eu profetizo, às vezes a pessoa fala, esse pastor é maluco. Estou profetizando, meu filho. Estou profetizando, eu aprendi que a palavra ela tem poder. Muito mais quando nós cremos em Deus. Então ela, paz, ela começa a ter, né, raízes, fortalecimento e nos leva a obter aquilo que precisamos. Nesta manhã eu quero que você ore comigo. Nesta causa que você precisa que Deus entre com providência. Que venha a ser causa de vida, de alegria, de bênçãos para famílias, pessoas, nosso ministério mesmo, né? O ministério de cada um, igrejas, pastores, liderança. Só que eu quero dizer para você, a oração correspondida é a oração que é feita em obediência, com o coração livre de qualquer situação contrária, tá? Pastor, mas está difícil. Não está, não. A pessoa não quer falar comigo, mas você já procurou ela, ligou para ela, buscou a reconciliação? Ah, pastor,
né? Conheci uma pessoa que ela sempre falava, fulano lá é treva. Eu falava, misericórdia, não é não. Só está faltando luz, mas não é treva não. Porque às vezes a pessoa está apagada, aprendeu daquele jeito, e aí tem que vir uma renovação sobre ela. Mas nós não podemos julgar pessoas que somos melhores do que pessoas. Nós somos iguais. É que nós encontramos o caminho. E nós temos que levar pessoas a encontrarem o caminho. Ah, eu libero uma maldição. Para com isso, irmão. Libera a palavra de bênção. Ah, e Deus está falando forte aqui. Eu não ia falar isso, não. Eu ia só pregar como sobre Pedro e acabou. Estava com um propósito só de oração. Mas nós estamos aqui, tá? Prontos. Então vamos orar. Eu já quero encerrar nessa manhã. Tem algumas coisas para mim fazer hoje. Tenho que assistir também a live da sede lá. Entra lá, tá bom? Cristo, verdade que liberta. Está na página oficial do Bispo Amorim. Em nome de Jesus, sempre tem edificação. Vamos orar? Nossa irmã Isabel de Fátima Nascimento, né? Se encontra na UTI, missionária Célia colocou aqui. Nós vamos orar por ela em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai. Senhor, nós entendemos pela Tua palavra que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. E nós cremos porque nós somos justos em nós mesmos, mas nós somos justificados em Cristo Jesus, por aquele que nos amou, meu Pai. Senhor, eu te peço nesta manhã que o Senhor alcance a vida do meu irmão, da minha irmã, alcance as vossas orações, as nossas orações, Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Pai, nós apresentamos a nossa irmã Isabel de Fátima nesta manhã, Senhor Jesus, que se encontra na UTI. Pai, mas o Senhor é Deus fiel, médicos dos médicos, Senhor dos senhores, Pai. Que o Senhor dê sabedoria para os médicos, enfermeiros, que o Senhor entre com providência sobre a vida desta mulher. O Senhor é Deus da cura, nós cremos no impossível e no milagre, Senhor. Que os propósitos sobre esta vida venham a ser cumpridos, Pai. Não pelo nosso querer, mas pelo Teu querer e Tua vontade. Assim nós profetizamos a bênção e a vitória em o nome de Jesus. Pai, eu também oro pela vida dos meus irmãos, que estão cabisbaixos, entristecidos, Pai, pensando o que hão de fazer, Senhor Jesus. Meu Pai, eu quero orar, Senhor Jesus, por essa vida, por esta família, que se encontra em grande dificuldade. Meu Pai, eu também quero profetizar sobre a vida da nossa irmã Diaconisa Elise, meu Pai. Que toda enfermidade, que todo mal que queira se alojar na garganta da tua filha, Senhor Jesus, seja repreendido agora, nesta manhã. Eu oro com fé, profetizando o milagre, Senhor Jesus. Meu Pai, assim nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Para o povo de Aporé e região, hoje oração às 19 horas, tá? Toda a igreja, pastor, não sou da igreja, mas quero orar, venha orar também, não tem problema. Quarta-feira, né, eu vou falar, mas eu quero falar hoje, porque eu quero que você esteja atento aos trabalhos da igreja. Segunda-feira, oração. Quarta-feira, quarta profética, né, em nome de Jesus, eu creio que a pastora Júlia que vai estar ministrando. Sexta-feira, culto de cura e libertação. Sábado, essa semana, inicia-se o relógio da oração, 24 horas orando na igreja. Temos alguns horários disponíveis, se você não pegou, pegue. Começa às 19 horas no sábado e termina às 19 horas no domingo. E domingo, ceia do Senhor. Então temos atividade aí quase para a semana toda, tá? Em nome de Jesus. Então eu quero agradecer a Deus juntamente com você, tá? E você, irmãos, que é do ministério aqui, tá? Vai se preparando, que vai ter oportunidade para todos pregarem, tá? Pastor, tenho vergonha, vai começar nas quarta-feira. Quarta-feira é quarta profética, às vezes eu prego, mas eu estou dando oportunidade para os irmãos, tá? Que tem vergonha, que tem dificuldade aí de desprender, para que todos nós possamos crescer, irmãos, tá bom? Em nome de Jesus. Não deixe para a última hora, vai se preparando.
A hora que o pastor, direcionado pelo Espírito Santo, te convidar aí, você já esteja direcionado para ministrar a palavra do Senhor. Ah, pastor, mas só falo 10 minutos. Que seja a Bíblia. Não precisa ficar enchendo linguiça, não. Primeira pregação minha foi 3 minutos, eu lembro até hoje, 3 minutos. No máximo 4. Hoje, se deixar, eu quero pregar 2 horas. Então, vai crescendo, né? Na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e eterno Pai. Eu quero te louvar, Senhor, meu Pai. E, Senhor, meu Pai, todos os dias estar em oração diante da tua presença. Pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, familiares, parentes, amigos, meu Pai. Obreiros da tua casa, membros congregados, cidade, meu Pai, país, ministério, liderança, Senhor. Porque a oração, ela pode ir muitos seus efeitos. Pai, eu quero nesta manhã te glorificar, te bendizer e te exaltar por tudo que o Senhor tem feito. Nossa irmã Iracema, Deus abençoe, filha. Assista aí no Facebook, a live, ou também pode assistir lá no YouTube, tá bom? Nós temos o canal, se você quiser acessar aqui, ó, já vai direto para a página do YouTube, tá? Muito obrigado a todos, Deus abençoe e fiquem todos na paz. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as suas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Está finalizado mais uma manhã com propósito, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e uma semana de bênção e de vitória para vocês.